Salve família, é um novo episódio de Criative-se começando agora. A gente vai conversar aqui assuntos que ativam espiritualidade, liderança, criatividade. Nessa conversa nós vamos ter aqui ambientes que levam você a fazer o novo. Deus quer fazer parcerias com você, quer trazer novidade do céu para a terra por meio de você aonde você está. Então, é muito bom também ter nessa mesa aquilo que você traz, o seu comentário, aquilo que mais falou com você. E, claro, foi bom para você, falou o seu coração, inspirou sua vida. Compartilhe com mais alguém. Nós também colocamos, uma semana depois que o episódio saiu, a gente coloca o guia em PDF, onde tem ali as frases mais importantes, algumas ideias que você pode reler e também ter um tempo com o seu time, com a sua equipe. Também vai ter ali as indicações de livros, indicações do nosso convidado. Algumas vezes eu estou com um convidado, algumas vezes eu trago um assunto direto para você. E hoje eu tenho um convidado mais que especial para falar de um tema super importante, um amigo que tem desenvolvido um grande trabalho, que tem inspirado muita gente. Estou falando do Dr. Jonatas Leônio, que é escritor, que é pastor, que é host de podcast, que, assim, se a gente ficar apresentando muito tempo, a gente vai ficar aqui só falando tudo que ele está fazendo, porque é muita coisa e muita coisa boa. Tudo Obrigado, bem, doutor viu? Jonatas? Que honra estar aqui, meu amigo. Privilégio muito grande. Casado com a Jéssica, né? Casado, muito bem casado com a Jéssica. Pai de 3. Maravilhosa do mundo. 3. Tem a Maria, a Lívia e o Israel. Muito bom. 2 meninas e um menino. 2 meninas e um menino. O menino nasceu para vencer. Já 8 meses, já 8 viu meses. São Paulo ser campeão 2 vezes. Olha, que coisa boa. Que coisa boa. 8 meses e o São Paulo ser campeão 2 vezes. Tempo bom para ele nascer, né? Tempo bom para nascer um São Paulino. Responde a oração. Tava chato demais, né? Tava complicado. Tava difícil. Tomara que até esse podcast Não. sair do ar não tenha mudado já a cena. Não, nem fale. Não, agora tá bom, né? Tá, a gente tem que aproveitar e falar mais disso agora, porque verdade. agora é a hora, né? 3 anos, 5 finais, 3 títulos, é isso aí. É isso aí. Já mudamos o assunto do podcast Bora. aqui. O Dr. Jonatas fala muito de saúde mental. Ele é autor de Divinamente, também de Salmoterapia. Esse ainda está em construção? Tá, em março, se Deus quiser, ele nasce. Olha só. Então, tá no útero. Já fica ligado. E gostei muito de ouvir sobre o projeto. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre ele. E ele fala da saúde mental na perspectiva da mente de Cristo. É um médico da família. E é muito bom a gente ter um assunto assim, que tem muita gente falando sobre ele. Tem os oportunistas que olham, né, as trends e fala, vou falar sobre isso, vou ganhar seguidores. E aí você tem de tudo, né? Tem gente que toca nesse assunto, mas não sabe conduzir bem e faz mais estrago do que ajuda. E ouvir alguém que tenha preparação acadêmica e que tenha perspectiva cristã é um presente, é um bálsamo para o nosso tempo. Então, primeiro, assim, parabéns pelo seu trabalho, pela forma que você tem tratado esse assunto e também pelo presente que os seus conteúdos e o seu trabalho é para essa geração, para o nosso tempo. Amém. É graça de Jesus. E Se eu contar para você a história, como é que nasceu, você vai ver que é pura graça de Jesus. Então conta pra gente um pouquinho de como é que nasceu essa história. Não foi nada preparado por mim, não foi nenhum tipo de planejamento, de ideia. Foi algo que nasceu de dentro para fora mesmo, né? Eu penso que nasce da minha conversão. Não tem como eu falar do Divinamente ou dessa mensagem sem lembrar de como foi que eu nasci. Então, eu penso que desde o meu nascimento na fé, espiritualmente, o meu encontro com o Senhor, eu já vejo Deus me formando para isso. Porque o meu encontro com o Senhor foi um dia depois da minha tentativa de suicídio. Uau! Então, eu já nasci espiritualmente, na verdade, eu ressuscitei. Eu me lembro que no dia que eu entreguei, ou eu não digo que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu entreguei a minha morte para Jesus. E eu entreguei a minha morte para Ele e Ele me entregou a ressurreição. Uau! E o meu encontro com o Senhor foi já nesse ambiente de dor
emocional, de sofrimento mental, de muita marca, de muita ferida. E eu fui sendo formado aí, depois que eu tive esse encontro com o Senhor, quem me discipulou, eu fui parar por graça e misericórdia de Jesus, foi o Douglas Gonçalves e a Val Gonçalves, isso há 17 anos atrás, eles eram namorados, inclusive o dia que eu conheci o Douglas e a Val, eu contei esse drama que eu estava vivendo, faziam alguns dias desse episódio do meu encontro com o Senhor, e aí o Douglas me chamou para ir jantar. Isso foi no final de uma célula, de um pequeno grupo, lá da igreja Família Debaixo da Graça, né? Do pastor Josué Gonçalves, que é pai do Douglas. Ele era líder de jovens. Ele nem era líder de jovens aí. Não existia Desascope, não tinha nada disso. Cheguei todo arrebentado na igreja, todo quebrado, mas com uma fome por Jesus, porque o Senhor me encontrou naquele momento de tamanha dor, tamanha angústia. E aí no final do pequeno grupo ali, o Douglas, como um bom anfitrião, chegou e falou: você é visitante e tal, como é que é seu nome? E aí eu falei: faço faculdade aqui, fazia faculdade em Bragança, estava no 3º ano da Você faculdade. foi para Bragança para fazer faculdade? Para fazer faculdade. Não é de lá? Sou de São Bernardo, do ABC Paulista, fui para Bragança para estudar. No 3º ano da faculdade, passo por essa crise emocional profunda, tenho um encontro com o Senhor. E aí, quando volto para Bragança, eu preciso procurar a igreja. A igreja era o meu lugar de refúgio. O Senhor me visitou. Estou vivo. Na verdade, eu ressuscitei por causa de Jesus. E aí fui igreja. Saía na hora do almoço da faculdade, né? Que medicina é integral, né? Então, ia almoçar na igreja. Ficava lá. Acabava o culto, ia para a igreja, caçando o culto. E aí, numa dessas caças de culto, eu achei esse pequeno grupo lá. Conversei ali no final do culto rapidamente com o Douglas e contei, tô passando um momento tô buscando a Deus porque tive esse episódio, ainda tô marcado por essa situação. Ele falou: não posso dar bobeira. Vamos jantar comigo. Aí chegou lá, tava ele, a Val, e aí eu vi que a Val tava olhando assim uma cara meio esquisita assim, e aí eu descobri naquele momento que era aniversário de namoro dos dois. E o Douglas me levou para jantar comemorar com ele, junto. para comemorar o aniversário de namoro. Mas o coração pastoral do Douglas ali. Falou mais alto. Ele estava com 18 anos e ele percebeu que era um coração que precisava Ela já te perdoou, de cuidado. já? Aí quando ali a gente começou a conversar, aí eles me adotaram, assim, né? Apesar de mais novos do que eu, a Val acho que é da mesma idade que eu, mas o Douglas 3 anos mais novo. E aí, aqueles últimos 3 anos de faculdade, a gente passou muito próximo, né? Muito conectado, muito... E eu fui o primeiro membro do Desascope, eu fui o primeiro discípulo do Desascope, porque não tinha Desascope ainda, não tinha a ideia, mas tinha a essência ali dentro deles, né? Dentro do Douglas e da Val, não eram nem casados ainda, não lideravam os jovens, mas me trouxeram para a vida deles e me discipularam, cuidaram de mim. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu voltei para São Bernardo para exercer minha profissão, enfim, trabalhei muitos anos dando aula na faculdade de medicina, muitos anos atendendo, sobretudo dentro dessa área de mudança de hábito, mudança de comportamento e tratando pessoas em sofrimento mental. Mas até então, vivendo ministerialmente ali na igreja que meu pai pastoreia até hoje, liderando jovens, tendo você como inspiração. E a igreja do seu pai é em São Bernardo? Em São Bernardo do Campo. E você liderou jovens lá? Liderei jovens lá. Então, fui vivendo essas duas realidades, a realidade da medicina... É o kit do filho de pastor, né? Total. O kit do filho do pastor, o pacote é liderar jovens, ter alguma louvor, ou design, ou vídeo, e às vezes tem o desviar e voltar depois. É isso aí. Você tem o pacote completo. Eu tenho o pacote completo. Olha só. Só que o meu desviar não foi nem um desviar de mergulhar, de fato, de sair da igreja. Eu estava ali na igreja, mas eu não conhecia o Deus que eu conheci em meio à dor. Eu não conhecia Foi um esfriamento espiritual. Eu acho que eu era muito familiarizado até os 21 anos. E a gente tem que cuidar muito disso, né? Quando eu pesquiso sobre as pessoas que deixam a igreja,
Relacionamentos é o primeiro fator, o segundo fator é simplesmente, assim, é muito páreo. Tem uma pesquisa sobre isso mesmo, é esfriamento espiritual. E eu, por exemplo, quando eu fui um desviado fora da igreja, primeiro eu fui um desviado dentro da igreja. Sim. Né? Deus te pegou antes de você ser um desviado fora, né? Eu cheguei a ser um desviado. Foi assim, uma coisa. Eu fui um desviado que não deu certo, né? Porque quem é um desviado, que tem uma mãe frustrado. que ora, não dá certo. Mas, perdão, continua. Mas aí eu vivia essas duas realidades lá na igreja, agora muito bem intencionado e liderando os jovens e atuando como médico, como professor universitário e me preparando profissionalmente, enfim. Fiz residência em medicina de família e comunidade, pós-graduação em neurociências, porque esse universo Te atraía. me atraía. Só que aí o que aconteceu? 2021, até então, tudo funcionando dessa forma. Amando a medicina e amando o ministério. Só que cada um caminhando em um espaço, né? E aí foi interessante que eu fui fazer uma visita para o Douglas e para a Val, e isso em 2021, início de 2020, não, 2020. 2020 ou 2021, não lembro. 2021. Um dos 2 anos. 2021. Tá. 21. E aí fui fazer uma visita para o Douglas e para a Val, e aí no final, morando em São Bernardo, eles em Bragança Paulista, no final ali, a gente conversando, a Val falou, vamos fazer uma live sobre ansiedade? Estava num contexto ali de pandemia e, enfim, todo aquele... Vamos fazer uma live sobre ansiedade e sobre hábitos que melhoram a saúde mental, essa parte mais comportamental. E eu falei, tá doida, Val? Nunca fiz live na vida. Eu era bem, assim, avesso a redes sociais. Exposição, assim, mídia. Nunca gostei, nunca foi assim... Mas eu tinha clínica lá, precisava captar paciente, então de vez em quando precisava fazer algum videozinho ali e tudo mais. Mas assim, por necessidade. Só que aí o que aconteceu? Eu fui fazer essa live, topei fazer essa live com a Val, foi uma live sobre ansiedade. E nesse dia foi a primeira vez que as duas coisas se encontraram e convergiram de forma muito poderosa para mim. Eu me lembro que durante aquela live, porque eu estava falando para o público da Val, público do Dizescope, que é um público cristão, e o assunto era medicina, então eu podia falar tudo que eu sabia sobre medicina, tudo que eu sabia sobre Bíblia e juntar essas duas coisas. E eu sentia assim, foi como se ligasse todas as partes que eu podia ligar dentro de mim ao mesmo tempo. Eu sentia uma alegria, um êxtase, assim, um prazer de fazer aquilo. E foi muito bom, assim, uma experiência muito poderosa. Mas, enfim, foi uma experiência. Na outra semana, eu falei, quer saber? Eu vou fazer outra live, porque eu gostei demais de fazer aquilo. E eu gostei tanto que quando terminou, eu fiz uma oração assim. Falei, Senhor, eu amei tanto juntar as coisas desse jeito. Se for o teu propósito, que essas coisas estejam juntas, palavra de Deus e medicina, se o Senhor quer que eu una essas duas coisas, aquela oração de Gideon, me dá um sinal. Me dá um sinal. A lama molhada, a grama seca, grama seca. Que se o Senhor me der... Lã seca, grama molhada, foi fazendo os testes ali. Qualquer sinal, eu vou entender que, de fato, e eu vou entrar de cabeça nisso. Isso foi na segunda-feira à noite, na terça o Douglas me ligou. Aí, não era comum, assim, frequente ele me ligar, ele ligou e falou, você fez a live com a Val e a gente está recebendo muitos testemunhos, muito feedback, muita gente testemunhando de como foi necessário, de como tinha graça naquela live, de como, puxa vida, tem algo fresco que é necessário, a gente precisa falar sobre isso. E a gente pensou em fazer um quadro no canal do YouTube, do Dizescope, sobre essa temática. E a gente pensou em chamar Divinamente, para a gente aprender a pensar e sentir pela perspectiva de Cristo. E aí ele falou, você topa? Aí no dia anterior eu tinha orado, pedindo um sinal para Deus, na hora o Espírito testificou. Você queria um sinal? Aí topei, na mesma semana a gente já foi gravar os vídeos, aí começamos o quadro lá, e aí de lá para cá
vem sendo um surpreender atrás de surpreender de Deus, de descortinando o quanto Ele quer revelar da mente dele para a nossa mente, porque nós nascemos para ser como Ele. E Cristo, eu costumo dizer que Cristo é a cura do homem, né? Cristo é o homem como ele foi feito para ser. Então, saúde não é não ter um problema. Saúde é ser como Cristo. Uau. Essa é a definição. Saúde é ser inteiro como Cristo é ser completo como Cristo é. Então, saúde mental é a mente de Cristo. É pensar como ele Muito pensa, bom. é sentir como ele sente. Se a gente quiser experimentar o máximo de saúde mental, o ápice da saúde mental, o nosso caminho é o caminho do conhecimento da mente de Cristo, do desfrutar da mente de Cristo, de responder como ele responde, de reagir como ele reage, de sentir como ele está sentindo, alinhar o nosso coração ao dele, porque ele alinhou o dele ao nosso, né? Sensacional. E deixa eu tirar um insight aqui. Eu tenho comigo assim que o reino de Deus não pode ser carente do que Deus te fez especialista. E muitas vezes aqui no Creative, se a gente tem pessoas que compartilham, eu tive uma ideia de começar um projeto nessa área. E essa coisa do começar, quantas pessoas lutam por tanto tempo até começar de fato algo? E ali eu acredito que Deus não te faz alguém que tem uma profundidade de conhecimento numa área, que adquire experiência. E o que te levou a essa profundidade? Tem o aspecto da sua dedicação no assunto, mas também ali andou junto o seu relacionamento com Deus. Sim. Ou até o conduzir de Deus na sua história, até mesmo quando você não percebeu. E Ele tem propósito em tudo que você faz. Então, nós deveríamos dar mais crédito a isso. Exato. Aquilo que eu tenho. E isso pode se refletir de diversas formas, na verdade. Porque eu posso ser alguém que é que me torna um voluntário na igreja na área que eu tenho habilidade. Finanças, administração. Quem trabalha com vendas pode ser alguém que vai ajudar a posicionar a igreja na cidade de uma forma melhor. O mestre pode ensinar. E normalmente, então a gente não pode ignorar isso, né? Veja o que Deus fez. E é muito legal também que tem muitos projetos que nascem onde as pessoas simplesmente saem copiando todo mundo, né? E a história sua com o Douglas, com a Valéria, como Deus agiu na sua vida, não é uma coisa que nasce do nada. Saúde mental, tá todo mundo falando, vamos falar, pega um médico aí que fala sobre isso. Aí o cara não tem a perspectiva cristã, ele não tem uma história, ele não tem uma conexão com a mesma cultura que você está trabalhando, aí você joga lá. Sim. E às vezes assim, né? A maioria das vezes não dá certo, mas quando dá certo, você fala, puxa vida, que coisa e eu percebo estranha. Que Deus não desperdiça nada, né? Sim. Deus, até na história da multiplicação dos pães, ele diz, junta aí para que nada se perca. E ele trabalha com aquilo que tem, né? A gente vê, era um pão de cevada, não era um pão de trigo. Quantas vezes a gente acha que Deus quer o melhor? Né? E Deus nunca pediu o melhor, Deus pede tudo. Então era uma viúva com 2 moedas. Era pouco, sim, mas era tudo. E é esse entendimento de que Deus não precisa do que é bom. Ele precisa de tudo. E a minha história é mais ou menos isso, né? E Deus redimindo tudo para a glória dele. Porque muito bom. Eu creio que a autoridade nasce no útero da experiência. Então, uma experiência em algo, ela gera em você uma autoridade. Então, por que os discípulos e aqueles que viam Jesus, os fariseus, eles olhavam e falavam, cara, tem uma autoridade diferente, né? E a autoridade vem desse lugar de experiência. Eu creio muito que as nossas feridas fechadas são ministérios abertos, né? E às vezes, dentro dessa perspectiva, como eu descubro o que Deus me chamou para ser, como eu encontro o meu propósito, uma parte, na minha perspectiva, do descobrir, do encontrar o propósito é dentro da minha história, quais feridas Deus fechou, né?
É da sua Porque- experiência vem a sua especialidade, Exato, né? exato. A autoridade nasce nesse útero da experiência. Então, hoje, quando eu olho para trás, e aí a gente está respondendo a pergunta, como é que nasceu, né? É fácil olhar para trás e ver tudo pronto, né? É, Mas quando a gente está no meio do furacão, nada fazia sentido. Né? Tô olhando muito para os Salmos, né? Tô escrevendo sobre os Salmos, e eu fico olhando, por exemplo, o Salmo 22, que é o Salmo da Cruz. É um salmo que Davi está escrevendo 1000 anos antes do episódio da crucificação, e ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E ele cita ali sofrimentos espirituais, o abandono de Deus, eu clamo e não sou ouvido, de dia e de noite. Ele está falando de sofrimentos mentais, ele fala da angústia, ele fala do desamparo, ele fala de medo, de pavor, ele fala de um monte de sentimentos e ele fala de sofrimentos físicos, da desidratação, minha língua gruda no céu da boca, meu coração se derrete como cera, meus ossos estão todos enfraquecidos. E a gente só vai descobrir 1000 anos depois que aquele salmo é sobre Cristo. Durante 1000 anos, a história não fez todo sentido. Talvez Davi olhe para aquilo no leito de que sua morte e loucura! fale: por que isso? Que loucura! E é mais ou menos isso que a gente está falando, né? Eu olho para a história do meio, a gente não entende tudo. Por isso que nós não fomos chamados para entender tudo, mas para entregar tudo, né? O convite não é entenda tudo, é entregue tudo. Que pela fé você vai entender. Não é? Você vai entender e aí você vai ter fé. Hebreus 11 vai dizer: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então, primeiro você entrega, depois você entende, né? Então, eu vejo que durante o processo todo, a única coisa que eu fiz foi não saber o que fazer, mas O que eu fiz foi não saber o que fazer. mas eu estava Meu rendido. Deus. Tava- E eu creio que é O isso. diferencial foi a rendição. Porque eu creio que o caminho da redenção é a rendição. Quando eu me rendo, quando eu me entrego, e por que o ápice da revelação de Deus ao mundo é Cristo? Deus amou o mundo de tal maneira que deu, entregou. O texto de Filipenses 2, que é um texto que eu até escrevo no livro Divinamente sobre ele, diz que haja em vós, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E a palavra para sentimento ali no original grego é pronel, é um padrão de pensamentos, é uma mentalidade. Tem até algumas traduções que vão falar de modo de pensar, ou de atitude, seja a atitude, o modo de pensar, o sentimento de vocês, o mesmo que houve em Cristo Jesus. E aí qual é esse sentimento de Cristo? É um sentimento de entrega. Que ele mesmo sendo Deus, ou seja, tendo uma natureza divina pronta, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele assumiu uma forma humana, ele se colocou nesse lugar de humanidade e ele desceu, ele se entregou, ele foi obediente até a morte de cruz, porque um Deus que é exaltado, que não tem como ele subir, a única forma da gente descobrir a amplitude do amor dele é se ele descer. Então a gente só conheceu o tamanho do amor de Deus porque ele desceu, porque não dava para subir mais. Então o único jeito da gente ver a amplitude era se ele descesse até o lugar mais baixo da terra. E ele foi até esse lugar, a morte de cruz. Foi até o inferno e tomou a chave e garantiu o controle. E o que esse texto está enfatizando? Essa capacidade de se entregar. Então eu acho que o que me permitiu estar no caminho e ser encontrado pelo propósito foi entregar tudo. Foi não segurar nada para mim. Foi, tá aqui, Senhor. O que eu tenho é morte. O que eu tenho é um desespero de alma, mas ele tá aqui. E aí eu descobri que ninguém fica no prejuízo quando entrega tudo para Jesus. Tudo que a gente entrega. Coisa boa. Tudo que a gente entrega. É a Muito pergunta bom. dos discípulos para Jesus. E nós? Que deixamos pai, mãe, que deixamos casa, que deixamos tudo, aí Jesus diz para ele, ninguém que tenha deixado ou que tenha entregue qualquer dessas coisas por mim
vai deixar de receber nessa vida 100 vezes mais, e isso não é teologia da prosperidade, mas é uma mensagem de que ninguém sai perdendo quando perde para Jesus. O caminho Nosso alvo é perder para Ele. Porque ganhar Redenção a é vida rendição é a Ele. perder. É isso aí. Muito bom, muito bom. Sensacional. E aí nasce todo esse ambiente de cura, de instrução, de sabedoria, de palavra revelada que tem sustentado e salvado muita gente. Estou com muita expectativa no projeto dos Salmos. Os Salmos me sustentaram muitas vezes. Eu lembro que são livros de oração que foram muito úteis para o povo de Deus ao longo da história, nos momentos de dores, nos momentos de dúvidas, medo, onde parecia que nada ia acontecer. Aqueles salmos que foram escritos de uma forma tão visceral, e onde as emoções são expostas, Sim. onde as coisas ruins de dentro são expostas e são trabalhadas à luz da presença de Deus. E tem salmo que você fala, como é que vai terminar? Tem como terminar bem isso aqui? Exato. E isso sustenta o povo de Deus. Deus tá pedindo para Deus quebrar o queixo dos inimigos. O dente na pedra. É um negócio doido. E aí isso e mostra assim, não é santificado aquele desejo do salmista, mas é o que ele sentia que está sendo exposto. Exato. E Deus trabalha aquele sentimento para um fim que glorifica a Ele, né? E isso sustenta o povo de Deus nos momentos mais difíceis. Né? Exato. Eu vejo muito os salmos como uma espécie de devocional das emoções, assim, né? De lugar de rendição emocional, onde o salmista, e é até uma das coisas, eu estou escrevendo o livro, né, se chama Salmoterapia, porque eu creio que quando a gente transforma a emoção em oração, nossa mente está sendo tratada. Uma terapia está acontecendo, e terapia no sentido mais amplo da palavra, de que é algo terapêutico. É terapêutico nós transformarmos nossas emoções em orações. E é isso que o salmista está fazendo. Os salmos são um ele não tem todas as respostas, não. Mas ele está fazendo uma terapia com Deus. Exato. E então, sem medo de fazer perguntas difíceis, de expor inquietações da alma. Muito bom. De trazer tudo para a luz. E aí eu percebo, né, que não tem uma emoção humana que não esteja, de alguma forma, representada nos Salmos. São o maior tratado emocional da história da humanidade é o livro dos Salmos. Todas as emoções humanas estão retratadas ali, mas todas elas nesse lugar de rendição. Porque eu penso que o lugar mais alto da Terra é aos pés de Jesus. Uau! Quando a gente quer subir na vida, o lugar mais alto, o cume mais alto que a gente pode chegar é aos pés de Jesus. Por quê? Aos Efésios ele diz que Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Então, se a gente quer bater no teto da terra, a gente precisa chegar no pé de Jesus. Uau! Então, o teto da terra é o pé de Jesus. E aí, esse lugar de rendição emocional, quando uma emoção me derruba, o problema não é ela me derrubar. O problema é ela me derrubar em outro lugar, que não aos pés de Jesus. Então, quando eu transformo cada emoção minha em uma oração que me coloca aos pés de Jesus, é aquela frase do Jonas Madureira, né? Olhe para a sua fraqueza, dê um beijo nela e diga, seja bem-vinda, porque você me coloca aos pés da cruz. Então, nada mais me apavora, porque ainda quando eu estou com medo, eu não preciso mais ter medo do medo. Porque eu penso que o que é o espírito de medo? O que é esse medo que é espiritual? É o meu medo se assenhorando de mim. Ele ganha proporções... O medo que deveria me colocar um certo temor com relação a alguns limites, ser mais prudente. O livro de Provérbios é um livro que está falando que o medo... Tema o Senhor. O medo ele tem um propósito só. Prudência. O propósito do medo é gerar prudência. É gerar em nós esse coração rendido, prudente,
que sabe que tem algo errado com a gente e que precisa dessa saúde que há em Cristo e buscar esse lugar. E quando Agora o medo como Senhor é loucura. Aí ele vai nos paralisar e É incrível como esse medo nesse lugar, ele nos torna irracionais. Sim, né? ele cega a gente, né? Ele distorce a nossa visão, distorce a nossa lente. E aí eu penso que quando a gente passa a ver que não tem emoção, que Cristo não possa redimir, que o nosso trabalho, a nossa gestão emocional não é reprimir nenhuma emoção, mas redimir toda emoção. O evangelho não é repressão, o evangelho é redenção. Então, eu olho nos olhos do medo. Eu converso bastante com a minha filha, Maria, né? Tem 7 anos. E ela vira e mexe, está indo para a escola e ela fala, pai, eu tô com medo. E aí eu falo, filha, vamos conversar com medo. Nós não precisamos ter medo dele. Sensacional. Eu não preciso ter medo do medo. O que o medo está te dizendo? Porque nós vamos dizer o que o Espírito Santo está dizendo para o seu medo. Né? Eu digo para ela que o problema não é a gente ouvir a emoção. O problema é a gente não contar para a emoção o que Deus diz sobre ela. Opa! É Porque muito bom, é muito bom. nós precisamos ouvir. Cara, ouça. Os salmos são o coração sendo exposto. Só que não basta a gente expor o coração. Expor o coração vai ser uma parte do processo. Eu preciso expor. Eu preciso ouvir minha emoção. Mas mais poderoso do que ouvir minha emoção é colocar a minha emoção para ouvir Deus. O que o Espírito está dizendo sobre cada uma dessas emoções? É aí que está a terapia que cura mesmo. Exato. Expor as emoções, ouvir as emoções. E são os salmos, né? Porque os salmos começam com o coração do salmista sendo exposto, mas de repente ele diz, até que eu entrei no santuário. Aí Deus falou para as emoções. E aí Deus falou. E aí quando as emoções ouvem a voz daquele que criou todas as coisas, elas entram no seu devido lugar, aos pés de Jesus, né? Muito bom. E você tocou num ponto que, assim, deixa eu aproveitar, eu sou pai de 3 aqui. Tamo junto. E até... Lá em casa são 3 homens. E até assim, é isso que eu falei do medo que nos torna irracionais. Tem quantos anos mesmo, seus? 12, 9 e 3. Legal. 12, 9 e 3. Então, assim, nós tivemos uma cena em casa e tal, e... Faltou um com 6, né, pra ficar. 12, Faltou 9, 6, 3 e mais um agora. Faltou... Tá na hora de... Eu não tinha capacidade para isso. 3 foram suficientes. Vai ter que encher a aljava, né? Bem-aventurado o homem que enche deles. Tá cheia a minha. Tá Encheu cheia. a aljava, tá... Tá cheia. Então, a gente teve uma situação que depois eu conversando com Mari, né? Falei, Mari, ele não é assim. Uhum. Tava estranho. E assim, as crianças não sabem lidar com as emoções. Sim. Ela não sabe que isso é raiva, que isso é medo, que isso é ira. E aí a Mari me falou, né, a voz da sabedoria, falou, Marcos, ele estava com medo. E o medo nos torna irracionais. E eu percebi naquele dia, a gente conseguiu fazer essa avaliação depois. A gente conseguiu entender de fato o que estava acontecendo depois. E na hora nós não agimos da maneira mais apropriada. Nós tentamos. E o que você dá de conselho, de instrução para pais que precisam aprender a lidar com as emoções dos seus filhos? Sim, sim. E essa chama está ardendo tanto no meu coração que é mesmo. Eu tenho discernido de Deus que essa próxima estação da vida é justamente para ensinar pais e filhos a lidar com as emoções. E, sobretudo, crianças para aprenderem a conversar com as próprias emoções e fazerem as emoções conversarem com Deus e ouvirem Deus. Mas os pais também reconhecerem, conhecerem, porque, vamos ser sinceros, a gente não é ensinado sobre emoções em lugar nenhum, né? A gente aprende todas as linguagens possíveis, todos os idiomas, mas um idioma inato nosso que é a emoção. A emoção é linguagem. A gente se comunica de forma emocional, né? A gente está aqui, tem emoção envolvida. Eu tô alegre de estar aqui com você. Tem emoção.
O tempo todo a gente está se emocionando, mas a gente não aprende em lugar nenhum, né? Tem até o significado das palavras. A gente tem o dicionário, mas a gente não usa o emocionário tanto quanto Emocionário, usa essa é o boa. dicionário, né? Tem até um livrinho, emocionário. É mesmo? Aí, já tá a primeira indicação. O Emocionário. Tem autor? Eu sei que ele é da editora Sextante. Ele tem vai um de botar capa aí. dura, assim. Mas eu quero fazer um emocionário cristão, sabe? Um emocionário do Divinamente Muito ali. bom, faz isso. Porque aí qual que é a ideia? É trazer o que cada emoção significa, dando nome, porque não é à toa que a primeira coisa que Deus falou para Adão fazer foi dar nome para os bichos. E nós precisamos dar nome para os bichos da nossa cabeça. Adão, faz seu trabalho aí. Então, você vai dar nome para os bichos. O que você está sentindo? O que é isso? Dá nome, nomeia, porque nosso cérebro lida melhor com aquilo que ele conhece. O que é desconhecido gera insegurança. E se gera insegurança, deixa a gente irracional. O medo deixa a gente irracional. O medo faz a gente parar de pensar. E aí, qual que é o antídoto para isso? É essa renovação de entendimento para que agora eu não me feche mais na emoção, mas a emoção me abra. Porque a emoção tem duas possibilidades. Ou ela nos fecha, ou ela nos abre. Quando a gente não sabe o que fazer, ela fecha a gente. Quando a gente sabe, fala, opa, peraí, deixa eu aproveitar essa oportunidade. Eu estou emocionado, eu tenho acesso ao meu coração. Onde estiver o seu tesouro, aí estará seu coração. Então, eu tenho acesso agora a esse lugar. Quando eu conheço, então eu daria de dica assim, conheça o máximo possível sobre as emoções. Como identificar, quais são as emoções e, principalmente, qual é o propósito de cada uma delas. Porque toda emoção tem um propósito. Nosso corpo, tudo tem um propósito. A unha tem um propósito. Não é só para dar dinheiro para manicure, para pintar na festa, no final de semana. Né? A unha cumpre um papel. Ela é um órgão protetor, de defesa. A cutícula tem um propósito. Tem um propósito. Tudo no corpo tem um propósito. Então, cada emoção que eu estou sentindo tem um propósito. Qual que é o meu desafio? É trazer para essa atmosfera da graça, trazer luz. Por isso que a primeira coisa que Deus faz, a primeira ordem de Deus é dizer, haja luz. Então eu tenho que trazer luz para esse mundo das emoções, trazer o evangelho para esse mundo das emoções. Dizer, peraí, qual é o nome disso aqui que eu estou sentindo? É medo? É raiva? É tristeza? É decepção? É fome? É TPM? Eu tenho que dar nome. É uma pessoa com fome, ela Sim, vai... Exato. com fome e com sono. Pronto. Aí você fala, essa pessoa é uma pessoa bruta, sem educação. Sim. Fica com fome, com sono. E quando você entende e não isso, entende que é isso que você está... É isso. Né? E aí a ferida se torna uma lente. Sempre assim. As emoções tendem a se tornar uma lente pela qual a gente vê a vida. A gente vê a vida através da emoção que a gente está sentindo. Então, quando eu só tenho essa lente aqui, é só isso aqui, se eu estou com raiva, a minha lente é uma lente de raiva, tudo que eu vejo, se eu estou magoado, se eu estou ressentido, tudo que eu vejo é a partir daquela lente. Então, as minhas emoções não redimidas, elas se tornam o óculos pelo qual eu vejo a vida. Aí por isso que Paulo vai dizer que nós temos um mediador. Há um mediador entre Deus e os homens. Porque o que é um óculos? Um óculos é um mediador entre você e a realidade. Uau. É uma lente. Você está me vendo a partir de um mediador. Ele corrige o que o seu olho, as suas distorções, a sua miopia, a sua hipermetropia, o seu astigmatismo. O que essa lente está fazendo? Está corrigindo as distorções. O que é a mente de Cristo? A mente de Cristo é essa lente. Eu chamo de divinamente de divina lente. Porque é essa lente que eu coloco... Excelente. Criativo, hein? Porque essa lente agora vai me fazer corrigir as distorções que eu tenho, para eu poder olhar agora e falar, peraí, eu não consigo saber qual óculos eu tenho que usar até saber qual o problema que eu tenho. Então, se a minha distorção, eu não estou sabendo lidar com medo, peraí, eu tenho que dar o nome, eu tenho que dar o grau,
Eu tenho que conversar com isso. Dá o nome e dá o grau, olha É aí. isso, é fazer... Muito medo, pouco medo. Exato. De 1 a 5. Exato. Conversa, escreve, anota, pergunta, dialoga. Não tenha medo de ouvir o coração. Tenha medo de não contar pro seu coração. Agora, para o homem escrever... É difícil, né, cara? Sentir muito medo. Tem que ser muito macho, né? Tem que ser muito macho. Tem que ser muito macho. Mas eu tenho E feito às vezes isso. é isso que a gente também não consegue... É Davi, o homem segundo o lidar coração com os de nossos Deus. filhos, porque a gente não consegue dar nome para nossa emoção. Exato. Como é que eu vou ver no outro que ele está com sofrimento Exato. emocional, intenso, Sim. e ele não sabe que é isso que ele está enfrentando, não conhece o inimigo que ele tem ali naquela hora. Exatamente. E eu preciso ser um terreno de paz suficiente, porque o que costuma acontecer? A gente tem uma lei, que é a lei do eco emocional. Então, Ambiente familiar. eu tendo a responder à emoção que você está sentindo. Ou repetindo, ou compensando. Então, a lei do eco emocional, ela tende a trabalhar nesses dois extremos. Se você está nervoso, eu tendo ou a ficar nervoso com você, junto, porque... o que é isso? Então, a criança está... O que você pensa que é? Fica na sua, baixa a bola. E a criança está naquele ambiente de sofrimento, de angústia, eu tenho a tendência de ou entrar na emoção dela e reagir à emoção dela com a mesma emoção ou com uma outra emoção igualmente proporcional. Para com isso, você não precisa fazer isso, você não precisa sentir isso. E claro que não estou dizendo que a gente não tenha um papel também de colocar limites. É papel dos pais dar esses limites seguros para as emoções dos filhos. Ser firme, tá às ultrapassando vezes, tá. aqui. É importante que você sinta essa emoção, mas tá passando Segura. do limite, segura aqui. Ela serve para isso, não para isso que você fez. Então, ter essa compreensão do que são as emoções, do propósito delas, do que fazer com cada emoção, vai ajudar a gente a manter um equilíbrio emocional para a gente nem entrar nesse eco emocional de reagir à emoção, nem no outro extremo, que é de coibir a emoção, de dizer, para com isso agora, você não pode sentir isso, porque esse rio preso, essa água parada, como a gente dizia no café, esse fluxo preso, esse movimento preso tende a adoecer a alma. Ou gerando hipersensibilidade, ou gerando insensibilidade, que é a frieza emocional, ou a desregulação emocional, o excesso, o transbordar, dificuldade de conter as emoções, ou as emoções fechadas e contidas demais. Então, é importante que nós, pais, tenhamos um preparo para lidar com as nossas emoções, porque eu percebo também que o maior fator adoecedor das emoções das crianças são as emoções desorganizadas dos pais. A gente vai corrigir o filho, a gente está estressado, a gente está irritado, a gente tem feridas ali, e a gente usa essa ferida para ferir... Desconta nos filhos. Desconta num filho. E isso adoece as emoções de quem está mais vulnerável. Por que eu tenho discernido que preciso me dedicar aos pais e aos filhos nesse processo? Porque é nesse momento da infância que a nossa psique está sendo formada. Então, é o momento em que a terra está mole, é o momento em que a massinha, quando você compra uma massinha de modelar lá pro seu filho, você vê que quando você compra, quando ela está novinha, do jeito que você põe, ela fica. Passou muito tempo, agora ela vai ficando mais dura. A gente vai fazer terapia, a gente vai buscar ajuda na hora que a massa já está dura. E é melhor do que não buscar. Sim. Mas melhor ainda é a gente... Quando ela não endureceu ainda. É quando ela não endureceu ainda. É esse momento... Quando ela está mais maleável, mais para ser trabalhada. Ela absorve mais o que está sendo ensinado. E aí esse é o problema. Porque a gente deposita um monte de coisa que não deveria depositar e a gente não filtra, não treina, não lapida, não modela como precisa modelar, né? Muito bom. Eu perguntei para os pais, já sobrou para todo mundo, né? Como ajudar os filhos, já todo mundo apanhou, já pai, filho, todo mundo junto. E nós todos, né? Nós todos. E aí eu Quem queria... Um líder nos dias atuais, a gente conhece, por exemplo, o sofrimento emocional de um pastor. Sim.
de um gestor, de alguém que também está num ambiente competitivo, num ambiente que tem gerado muitas doenças mentais. Como não apenas sobreviver, mas como estar bem. Porque eu não acredito que Jesus coloca a gente lá para ficar apanhando e terminar estraçalhado, né? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, né? Tem uma alegria, tem uma bem-aventurança no liderar. No liderar. Liderar com satisfação, Sim. liderar plenamente, Sim. liderar divinamente. É isso aí. Quais são aí os conselhos que você dá, né? Dicas para líderes hoje? Sim. Tem um livro que eu gosto muito, que é o livro do Paul Tripp, Vocação Perigosa, que ele diz que existe uma cultura religiosa emocionalmente insalubre para a vocação pastoral. Então, ele até coloca na capa do livro assim, um púlpito e aquelas faixas amarelas de perigo. Fique longe. É uma vocação perigosa o ministério pastoral. Não pelo ministério pastoral. Porque o ministério pastoral, como diz Paulo, é nobre. É nobre, excelente coisa. Excelente coisa. É maravilhoso. Para se tornar um negócio perigo. E aí o que ele advoga no livro é que a cultura, o sistema é um sistema ou é uma cultura, é um ambiente que, do jeito que ele funciona numa boa parte dos nossos contextos, ele pode se tornar emocionalmente insalubre. Que é mais ou menos um pouco do drama do Peter Scazzero quando ele escreve o Espiritualidade Emocionalmente Saudável, né? Para mostrar que é muito possível que a gente não perceba, porque a gente está envolvido com uma coisa boa, que é o ministério, a gente não perceba que a gente está rompendo com alguns limites que são divinos também. Porque quem deu limite para as coisas foi Deus, não foi o diabo. Foi ele quem colocou os limites no mar. Então, quando você rompe limites, você está, na verdade, indo contra Deus. E o problema é que quando a gente rompe limite em nome de Deus, a gente não se sente culpado. Uau! A gente acha que tem uma licença para romper os limites em nome de Deus. Parece que é uma coisa... Olha que forte isso. Olha isso, gente. Não é? Então, assim, eu sou quase que um super-herói aqui de Jesus. Marvel do céu. É tipo isso. Posso não dormir, comer mal, carregar as dores de todo mundo e vai dar tudo certo no final. Certo, porque uma licença aqui em nome de Deus para desrespeitar limites que ele mesmo estabeleceu. Exatamente. E aí eu acho que se tem uma mensagem que eu deixaria para os líderes, é que líderes também são homens. Aí a pessoa fala assim... Uma lembrança, assim, homem, caso você tenha se esquecido. Assim, um homem de Deus pode adoecer? Eu falo, se ele fosse só de Deus, ele não adoeceria. Mas como tem homem de Deus, aí essa parte humana, ela adoece. E se a gente rompe esses limites, se a gente é negligente com esses limites vão... Deus, quem os colocou, eles vão inevitavelmente cobrar a sua consequência, a sua conta. Então, o que eu percebo? Né? Que a responsabilidade, e que é uma coisa boa, que não é ruim, o cuidado com as coisas é uma coisa muito boa, mas pode se tornar um espinho que sufoca a semente. Então, quando Jesus conta a parábola do semeador, ele diz que o terreno, a semente que cai entre os espinhos, ela dá fruto. Ela está crescendo. Mas é sufocada. Sufocada. Pelas preocupações da vida. E aí, não diz que é sufocada pelos pecados. Olha aí. Não é? Então, o líder é alguém que está cuidando. Eu gosto da tradução que diz, são os cuidados dessa vida, são as riquezas e os prazeres. Nenhuma dessas três coisas é ruim, por essência. Deus nos fez por prazer. Deus não nos fez para, vocês vão sofrer. Ele disse, você pode comer livremente. Criar uma galera para ralar. Eu vou criar um monte de escravo aqui. Éden, né? Jardim de deleite. Deleite, cara, delícia. Ele disse, vocês podem comer livremente de todas as árvores do jardim, de todos os frutos. Ele coloca um limite, porque o amor que não tem limite não é amor.
O que não tem limite é dependência, é omissão, mas não é amor. Amor tem limite. O amor tudo suporta, mas não aceita tudo. Porque o que aceita tudo não é amor, é dependência, é omissão. Mas quando a gente está diante de coisas boas, é mais difícil colocar limite. E aí eu penso que o pastor, o líder, ele está cuidando. É um cuidado, é preocupação, é zelo. Mas o zelo sem limite, ele se torna um espinho que sufoca a semente. Sufoca a semente do que o evangelho está gerando ali de vida. E aí, o que eu mais percebo, o que eu mais recebo no consultório, hoje a maioria dos meus pacientes são líderes cristãos. São pastores, são esposas de pastores, pastoras, líderes de jovens, enfim. E o que eu percebo? Um monte de crente em burnout, em depressão. E Crente em burnout tem isso? Demais, demais, demais. Depressão. E demora para perceber. Acha que é uma crise de fé, acha que é uma prova, que é uma perseguição do inimigo, que é uma retaliação, que é uma batalha espiritual. Olha aí, gente. Até chegar à compreensão e o diagnóstico. Estou numa prova, tá bom. Não, Diagnóstico, sua prova se chama depressão. É isso aí, a batalha espiritual. Tem um texto, Provérbios 15, 13. Depois eu não deixo eu esquecer o que eu estava falando. Mas... dica para os líderes. O texto de Provérbios 15, 13 diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Ou seja, o que está no coração se exterioriza, tanto para o bem quanto para o mal. Porque a gente conhece hoje as doenças psicossomáticas, que são condições do corpo, soma, que é o corpo em grego, que nascem da psique, que nascem da alma, das emoções, do coração. Então, o coração se exterioriza no corpo. Mas a continuação do provérbio 15, 13 diz, mas o coração abatido oprime o espírito. Então, existem opressões espirituais do espírito que não são demônios. São coração abatido. E o coração se abate por diversos motivos. Um deles é porque a gente bate nele. O coração se abate porque a gente bate nele. E a gente bate nele na melhor das intenções, mas toda vez que a gente dorme mal, come mal, é sedentário, que a gente é negligente com o autocuidado, com as nossas emoções, é como se a gente estivesse açoitando o próprio corpo. Ah, tudo certo. 2 horas a menos de sono, o nosso corpo está recebendo aquilo como uma violência. Hoje tem até o livro Sociedade do Cansaço, né? Ele usa um termo interessante, ele usa o termo violência neuronal. O jeito como a gente está vivendo, numa grande parte das vezes, é uma violência neuronal, é uma violência contra os nossos neurônios. E aí a gente não está adoecendo de vírus, porque contra vírus a gente tem um sistema imunológico que nos defende. Agora, contra uma boa ação, que é em nome de Deus, e que a gente vai fazer na melhor das intenções, cuidando de alguém, a gente não tem defesa. A gente vai fazer enquanto a gente conseguir fazer. Olha o problema, olha, preciso estar lá. A gente se coloca quase que no lugar de Deus, né? Se eu não for... Isso. Se eu não fizer, ninguém... Se eu não fizer, vai dar ruim. Eu vejo o drama de Elias, né? Elias teve um burnout com depressão. Se ele fosse no meu consultório hoje, eu ia falar, olha, de acordo com o DSM, que é o Manual de Diagnóstico de Saúde Mental, você tem os critérios para depressão. O cara tem humor deprimido, vontade de morrer, pensamento de morte, sentimento de menos-valia. Todo sarcástico, né? Falando para os profetas lá, talvez ele está dormindo, fala mais alto. Não, e você vê como ele vai do excesso de confiança. É verdade. Eu não valho nada, eu não sou melhor do que os meus pais. Só sobrou eu. Só eu sobrei, sou isolamento, único. esse sentimento de solidão. E eu agora acabei de atropelar o português, né? Mas assim, eu sou único. E o que eu vejo ali em Elias? O caminho do líder, da cultura emocionalmente insalubre. É um cara que tende ao isolamento, tende a caminhar sozinho. E por isso que eu acho que a Rede Inspire é olha aí, gente, Rede Inspire, aí ó, terapêutica. Exato, porque o pior perigo da vida de um líder é caminhar sozinho, é a solidão, é o isolamento.
Isso mata mais. A solidão mata mais do que fumar, sabia? Tem estudos. Eu vi tem um livro DNA dos Relacionamentos que fala isso, né? Fala que e depois eu vi também a OMS fala isso, né? Que um dos motivos mais importantes de invalidez é solidão. Exato. Emocional. Exato. Não, um dos motivos mais não Ministério é Pastoral, solidão, é emocional. Sim. Tem a ver com a depressão. Sim. E o Ministério Pastoral, ele é um ministério que, quando nessa cultura emocionalmente insalubre, ele tende a fazer o líder, o pastor, achar que ele é o único que pode fazer alguma coisa e que ele não pode abrir o coração dele porque... Ele vai deixar de ser confiável. Ele vai deixar de ser confiável. Vai parar de inspirar as pessoas. Exato. Ele vai demonstrar que ele não é tão forte, ele não tão é tão crente forte, assim. tão espiritual. Tão espiritual. Assim. Ele tem que mostrar sempre aquela força, aquela fortaleza. E aí vai da solidão para sobrecarga, porque quando você está sozinho, automaticamente você vai fazer mais coisa do que você aguenta fazer, que é o que acontece com Elias. Elias sozinho mata os 450 profetas de Baal. Ele tá lá, só sobrou eu, sou eu. E o texto diz, e Elias matou. Não sei se alguém ajudou ele, mas pro texto dizer Elias matou, é porque, mano, o cara sozinho, com 450 de Baal, mais 400 de Azeral, o cara vai... depois ele vai andando na frente do carro de Acabe. É um nível de ativismo, de sobrecarga, de fazer, que uma hora... A conta chega, dá ruim. Eu fico imaginando se Elias tivesse chamado os 100, que o Obadias falou, eu guardei 100 profetas para Jezabel não matar. 50 em uma caverna, 50 em outra. Se Elias fala assim, cadê esses caras? Traz eles. Eu preciso de gente agora do meu lado. Eu preciso dividir essa responsabilidade. Se tivesse 100, 450, é 1 para 4,5. Agora... é só 1 para 4,5. Agora imagina 1 para 450. É um trabalho 100 vezes maior. Eu penso que esse caminho da solidão, sobrecarga e a falta de gestão emocional, porque o que leva Elias a fugir? O medo. O texto diz, Elias sentiu medo, fugiu. Deixou o seu servo e foi agora para a sua jornada solitária, para a sua... caverna para o seu sofrimento. Então, eu acho que... E é interessante assim, perdão, né? Eu lembrei até de um estudo que está nesse livro DNA dos Relacionamentos, que fala sobre o quanto a solidão mata, e fala de uma situação que aconteceu no tempo de guerra no Vietnã, onde havia muitos bebês recém-nascidos órfãos de guerra. E houve um momento em que assim, eles estavam com todas as necessidades físicas muito bem amparados. Eles não sofriam nem frio, nem calor, eles não tinham falta de comida, não tinha falta de medicamento, mas eles começaram a morrer. E naquele caso, quando eles entraram, não tinha vírus, não tinha bactéria, não tinha nada demais. E aí, dentro dos estudos que foram feitos, as enfermeiras foram instruídas a abraçar os bebês, a falar palavras de carinho e acolher, né? Acomodar aqueles bebês nos colos, e de tanto em tanto tempo, intencionalmente, os bebês pararam de morrer. Né? Porque a solidão foi um fator. Por isso que Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Foi Deus que fez. Ele falou, isso aqui não é bom. Eu fiz para relacionamento, eu fiz para conviver, não para viver. Ele nos fez para isso. E aí você estava falando, né, a solidão, a sobrecarga de Elias. E aí eu chamo cortei nesse ponto, estou trazendo de volta. Os 3 S's do adoecimento do líder. Nós estamos falando como é que o líder se protege. Morre. Os 3 S's. Como você falou, eu falei morre, você se protege, mas está na mesma linha. Se não se proteger, morre. É solidão, sobrecarga e os sentimentos mal gerenciados. Sentimentos mal governados, que é Elias naquele momento que vem o sentimento, ele se entrega àquele sentimento, ele não sabe o que fazer com aquele medo. Se ele agora fala, peraí, deixa
deixa eu levar esse medo para Deus aqui, deixa eu conversar com esse medo e mostrar esse medo para Deus. A dificuldade de ter uma conversa difícil, né? Estava falando com o Douglas semana passada e ele falou algo interessante. Falou, imagina se Adão tivesse tido a coragem de ter uma conversa difícil com Deus depois que a serpente foi lá. Então a serpente chega lá e fala, ó, você não pode comer de nenhuma. Ah, mas isso é porque Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser como ele. Então, ali ele entra na pilha. Imagina se ele fala, não, Peraí, vou falar com Deus. falar com Deus sobre isso. Eu vou ouvir o que ele tem a dizer sobre isso. Ó, Deus. Mas é difícil falar isso para Deus, né? É. Ó, você tem má intenção comigo? É conversa difícil. Mas olha como mudaria tudo. Mudaria tudo. E Muito se a bom. gente tiver a coragem de pegar esses sentimentos, imagina Elias falando, Senhor, puxa vida, eu achei que eu acho que o grande problema de Elias, o medo é só uma consequência. O grande problema é a decepção. Porque ele imaginou que Jezabel e Acabe iriam se arrepender dos seus maus caminhos. O povo se arrepende, mas Jezabel não. A decepção... Porque Jezabel, vamos ser sinceros, Jezabel já estava caçando ele fazia 3 anos. Não começou a ameaçar ele naquele dia. Vamos faz chover, faz Não parar faz de chover. Cara, quem vai ter medo Aparece, desaparece. da Jezabel agora? Mas é a decepção que leva para o medo e ele não intervém nesse momento para dizer, ei, eu não vou me submeter a esse sentimento, mas eu vou submeter esse sentimento a Deus. Eu vou ter uma conversa difícil. Deus, qual é o plano? Eu achei que... Mas eu gosto de dizer que o problema não é ter dúvidas, o problema é duvidar de Deus. Né? Você ter dúvidas e perguntar para Deus... Puxa vida, lembra de João Batista. João Batista, o homem que... O homem... ouviu com os seus próprios ouvidos, que viu com os seus próprios olhos, que disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ouviu a voz de Deus dizendo, esse aí é o meu filho amado. O maior nascido de mulher. Aí ele tem uma crise de fé. A voz que clama no deserto. E ele tem uma crise de fé. Vai lá e ele manda os discípulos perguntarem, és tu mesmo? Ou vai vir outro? Ou vai vir outro? Tá brincando comigo? A crise de fé. E aí o que Jesus diz? Ele mostra que ele os cegos estão enxergando, os paralíticos estão andando, mas ele diz, ó, esse aí que está tendo uma crise de fé, dos nascidos de mulher, nenhum foi maior que ele, porque Jesus está dizendo ali, não é problema fazer pergunta difícil para mim, não é problema ter dúvida, o problema é duvidar da resposta. Não acredito no que Deus está falando, prefiro o que a serpente está dizendo. Não, agora... Fazer perguntas difíceis para Deus pode salvar as nossas emoções. Muito bom. E também essa linha a gente tem que guardar em solidão, sobrecarga e os sentimentos mal gerenciados. E muito importante, né, o que você disse, né? Deus colocou limites, não foi o diabo. E o problema é você desrespeitar os limites em nome de Deus. Que é a sobrecarga. O que é a sobrecarga? Uma sobrecarga é justamente uma carga acima do limite. Olha aí, gente. Todos que querem caminhar em caminhos realmente inspiradores, relevantes, precisam guardar isso. Precisa. Porque eu tenho visto tanta gente que começa com o coração incendiado e termina com o coração gelado. Uau. Tanta gente que é cheia de potencial e a gente vive no mundo da sobrecarga. A gente precisa entregar uma performance alta o tempo todo. Parece que é uma lei da relevância das mídias sociais. E em nome disso, você tem muita gente no burnout, se perdendo e rifando os seus valores. Porque em nome de ser visto em algo que começou porque era realmente algo de valor, agora virou algo forçado. Meu Deus. Exatamente. E olha a nossa responsabilidade de, como homens de Deus, dormirmos como Jesus, profundamente em meio a uma tempestade. Não vai fazer nada, Jesus. Não vai meter a mão, não vai resolver esse problema aqui. Jesus está dormindo profundamente. Eu li um texto recente do John Piper. Só não pode ser o Jonas dormindo profundamente no barco, mas...
Vê como a gente tem que discernir as tempestades, né? Um sono de desistência e um sono de descanso, Exato, de confiança. Exatamente. Eu li um texto do John Piper recente, né? Que ele publicou no blog dele. Falando por que Deus nos deu o sono. Por que um Deus que não dorme, não cochila, faz a gente dormir todos os dias, e não dormir mata, é uma necessidade vital do corpo. Você ficar muitos dias sem dormir, você tem uma parada cardíaca ali, você morre. É importante você dormir, né? E aí ele diz que o sono é um lembrete diário de que nós não somos Deus. E a gente às vezes vive... É o mesmo drama de Eva, de Adão, essa tentativa de controlar o que Deus não quer que a gente controle. Se você não dorme, você está cometendo o pecado de Adão. Não tira férias, não tem dia de descanso. Meu Deus. Exatamente. E às vezes a gente, enquanto líder, né? Esses dias eu estava na conferência lá, um líder para os dias de hoje, que o Daniel Júnior já veio aqui, né? O Daniel Júnior estava... Você estava lá também? Tá, você foi também, né? Eu estava lá também. Muito bom. E ele... A Bruna, né? A esposa dele compartilhou. Eu não estava na hora da ministração, mas depois eles compartilharam comigo, né? Perguntando assim para os líderes: quantos aqui já fizeram a agenda da igreja? Em janeiro, né? Todo mundo levantou a mão, né? E aí ela perguntou: e quantos aqui já fizeram a agenda da família? Qual o mês que vocês vão tirar férias? Para onde vocês vão? É o que sobrar, né? É o que sobrar. Quando sobrar. Quando sobrar. Se sobrar. Meu Deus. E aí a gente vive o que a gente está vivendo. Então, anotado. Estamos apanhando aqui, né? Tamo junto. Você deu muitas indicações valiosíssimas. O emocionário, muita coisa boa. O divinamente. O divinamente. Divinamente, toda a verba, você sabe, né? Que vai ser revertida para a missão, né? Para a missão. Para a missão de criar os 3 filhos. Os 3 filhos de Jonatas Leone. Contribua para essa missão. Mas olha, contribua para a missão de investir nas suas emoções. De investir no seu estilo de vida com a perspectiva de Cristo. É isso. Saúde mental é a mente de Cristo. É isso. Livraço, tá? Você tem que ler esse livro. Não fique sem essa, por favor. Para você crescer na perspectiva. Eu tinha lido um livro sobre isso. E tinha sido bom, mas eu achei muito técnico. Uhum. E eu peguei o seu, comecei a ler. E estou lendo ainda, mas assim, já fui muito inspirado, abençoado pelo livro. E eu indico para você mesmo realmente investir no seu crescimento pessoal, na forma que você lida com esse assunto. E digo mais, né, vai te abençoar e vai te ajudar a navegar nesse tempo de pandemia, que é causado pela depressão, pela ansiedade, pelo burnout e tantos outros. Se a gente falar todos os nomes, né? Meu Deus. Que os diagnósticos de hoje é muita coisa. Então, invista no seu crescimento pessoal. Tá? Então, divinamente emocionário. Espiritualidade emocionalmente saudável. Vocação, do Peter Scazzero. Vocação perigosa. Vocação perigosa. Do Paul Tripp. Em março, Salmoterapia. Salmoterapia, em março, grande lançamento. Tem que voltar aqui para falar um pouquinho mais. Sim. Podcast só sobre os Salmos. Vai ser um prazer. Eu tenho muita expectativa para esse projeto, porque eu entendo que é Deus amadurecendo a sua igreja. Eu estou sendo privilegiado de trabalhar nessa edificação dessa parte tão importante da noiva de Cristo, que é o seu coração. São as suas emoções. Porque Cristo vem buscar uma noiva madura, que sabe lidar com as suas emoções. Não apenas madura espiritualmente e fisicamente, como uma menina, mas uma noiva madura. E eu penso que o Salmoterapia, esse livro, vai ser uma ferramenta de ensino, de instrução, de lapidação, para a gente aprender o que fazer com cada emoção e transformar cada emoção em oração. Vai ser um estímulo também para a pessoa escrever o próprio salmo, escrever a própria oração, transformar a emoção que ela está sentindo ali em oração. Então, você está assistindo aí depois de março, já pega o seu. Já pega o seu. Conhecer sua própria emoção, fazer sua emoção ouvir a Deus outro livro que e eu escrever indico, o seu próprio salmo.
Sim, tem um outro livro que eu indico que é riquíssimo, que é o Organize Suas Emoções. Ele é da editora Fiel, o nome dos dois autores eu sempre esqueço, mas ele é um livro muito rico nessa perspectiva bíblica do que cada emoção quer gerar em nós, né? Como é que a gente lida, qual é o propósito das emoções. É um livro bem legal para quem quer navegar nesse mar aí. Muito bom. E eu vou pegar carona com ele. Eu lembro que eu estava em momento de muitas decisões, muita pressão. Estava quase perdendo o meu noivado com a Mariana. E um livro que me ajudou foi muito bom. Coloque em ordem seu mundo interior. Uau. É sensacional também. Muito bom. E obrigado pelas indicações. E eu preciso te indicar também, que é o quadro Divinamente, que está dentro do podcast, está dentro, na verdade, do canal do Jesuscope, é um podcast do Jonatas. Então, você vai crescer muito, muito bom. Se quiser aprofundar ainda mais, tem a comunidade Divinamente, que é O que é a comunidade Divinamente? A comunidade Divinamente é um espaço de aprofundamento nesse conhecimento da mente de Cristo e da saúde mental. Então, a gente tem todos os meus cursos lá dentro da comunidade para a pessoa entrar e maratonar, tipo um Netflix ali que você entra e assiste tudo. Tem um curso Como Vencer a Pornografia, que é um hábito e é um pecado. E a gente precisa entender essas duas naturezas. Tem o curso Emoções Redimidas, que eu ensino ali o que fazer com cada emoção, como é que a gente redime cada uma das nossas emoções. Tem o curso sobre toque religioso, que é uma demanda muito séria do nosso tempo, que acomete cristãos. É um tipo de transtorno obsessivo compulsivo, é um problema de saúde, mas que tem um conteúdo de pensamento religioso que interfere diretamente na fé, causa sofrimento para muitos cristãos. Tem um curso lá muito legal sobre isso. Tem o curso Naturalmente, do meu amigo Dr. Felipe Batistella, que é tudo sobre plantas, alimentação, tudo que Deus deixou na natureza legal. E que ajuda a nossa saúde. Enfim, tem inúmeros cursos lá dentro e tem aula toda semana lá para a comunidade, aula nova toda semana que eu faço ao vivo lá com a galera. E mais importante do que o conteúdo é esse aspecto de comunhão e de pertencimento mesmo, para a gente ter um ambiente de preparação emocional onde a gente pode se expor. Nem sempre a gente encontra do nosso lado ali pessoas com o preparo para isso, e ali na comunidade a gente quer construir esse lugar, essa hospedaria do bom samaritano, onde Cristo nos leva para tratar das nossas feridas, né? Então fica o convite aí. O que Deus pediu para a gente para fazer é fazer isso na forma mais acessível possível, né? Para que todo mundo que quer entrar possa entrar. Então, é R$29 por mês para ter acesso a tudo, sim, todos os materiais, todos os meus conteúdos. Porque às vezes você não tem recurso para fazer uma terapia, para passar no médico que você gostaria. E eu não estou dizendo que substitui, mas para esse nosso intuito, essa ferramenta para você conhecer mais, se você precisa fazer um tratamento, vai te ajudar a otimizar o seu tratamento. E se você precisaria fazer um tratamento, talvez você não precise, porque Excelente. As ferramentas podem ajudar bastante e custa R$29 por mês. Tá aí, comunidade Divinamente, muito bom. E ele mesmo falou também sobre pastor não andar sozinho. Tá? O Divinamente vai pegar o líder, o pastor, e vai tratar diretamente a questão da saúde mental. Exato. E o seu estilo de vida. E o Dr. Jonatas falou também da Rede Inspire. Você que é pastor de igreja local, a Rede Inspire é de pastor para pastor, de igreja para igreja. Hoje nós somos uma comunidade, então nós temos mentorias regionais, temos semanalmente encontros, e você passa mesmo a ser parte de uma grande comunidade de líderes e pastores, que é mesmo, né, para pastor de igreja, e aquela igreja passa a ter essa comunidade com seus líderes dentro dela. Vou deixar também o link da comunidade, o link do Divinamente e um link para você conhecer também a Rede Inspire. E eu tenho recebido muitos testemunhos. Olha que legal. De pastores com os quais eu me relaciono tanto em consulta como em eventos, congressos, conferências, enfim. E eu tenho percebido a Rede Inspire como um meio da graça de Deus para esse tempo mesmo, gerando cura, tratando da liderança da igreja, porque os pastores feridos, as ovelhas dispersam. Mas
Os pastores curados, eles conseguem ser recurso de cura para a sua comunidade, para a sua igreja. Então, eu indico para os meus pacientes e para quem eu tiver a oportunidade de indicar a Rede Inspire, tenho sido muito abençoado com o que tenho ouvido da Rede Inspire. Então, parabéns, que Deus continue levantando e levando vocês cada vez mais longe e mais alto. Muito bom, muito bom. Que bom ouvir isso. Deus te abençoe. Bom, amém. Deus abençoe Amém. você e Jéssica, a família também ali dos seus 3 filhos. Amém. O último com 8 meses, já 3 títulos para comemorar. O melhor está por vir. Que isso, meu Deus. Foi resposta de oração isso aí. Eu falei, Senhor, meu filho, Palmeiras ganhando tudo, família palmeirense, vai ser difícil. Senhor, ajuda aí. Sua vitória hoje tem sabor de mel, Deus, né? Muito bom. Então, que Deus te abençoe muito. Deus abençoe muito divinamente. Amém, Seu amém. ministério também ali junto com o Douglas, na família de Zuscope. Amém. Tamo junto para o que precisar e vamos para cima. Vamos. Tá? Amém. Obrigado, viu? Obrigado pelo seu tempo aqui também. Criative-se. O extraordinário te aguarda em Jesus.